Existe alguma forma do Botafogo parar esse time do PSG e conseguir pelo menos um empate ou quem sabe a vitória? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Vou te mostrar a provável escalação do Botafogo, também do Paris Saint-Germain e a prévia desse jogo. O que pode fazer o Renato Paiva taticamente para tentar anular o time do PSG e como joga esse time do PSG, quais são os principais cuidados que o time do Botafogo deve tomar para essa partida. Vem comigo que eu vou te mostrar agora. É complicado, né, cara? Como é que vai preparar o melhor time do mundo atualmente? Como é que vai formar aquele quarteto de frente do PSG? Pelo amor de Deus, cara. Mas existe um jeito. Botafogo versus PSG. Existe uma forma de parar esse time tão forte do Paris Saint-Germain do Luiz Henrique, campeão da Champions League, que já meteu 4-0 em cima do Atlético de Madrid na estreia da Copa do Mundo de Clubes? Bom, estou aqui com as prováveis escalações dessas duas equipes de Botafogo versus PSG. Deixa eu só voltar aqui os times para as configurações naturais, né? Como esses times se distribuem em campo inicialmente, taticamente. E cara, o Botafogo joga em um 4-4-2, enquanto o PSG do Luiz Henrique joga em um 4-3-3. O Botafogo, eu acredito que terá uma escalação bem semelhante à que teve na estreia da Copa do Mundo de Clubes. Talvez com uma ou duas mudanças pontuais, claro, você visando parar o time do PSG. Então o Botafogo vai ter o John no seu gol como seu goleiro titular, na lateral direita é o Vitinho como titular, a dupla de zaga é Jair e Alexander Barbosa, na lateral esquerda é o Alex Telles. Isso não tem mudança no time do Botafogo. Na dupla de volante também não existe mudança, é Gregory e Marlon Freitas. Na ponta direita provavelmente teremos o Arthur como esse titular do time do Botafogo, o centroavante titular será o Igor Jesus, o Savarino também sei que será titular, e aí tem a dúvida entre Correa e Arthur Cabral. Eu acho que ficou muito claro que ele até tentou utilizar ali o Mascherano, mas é um jogador que some da partida, é um jogador que se torna um homem a menos em campo. O Mascherano não tem nível para estar em campo em um jogo como esse. Pode queimar minha língua, jogar, fazer o gol da vitória e tudo mais, só que tecnicamente o Mascherano é muito abaixo desse elenco do Botafogo e do elenco do PSG mais ainda. Então é complicado você contar com o Mascherano. Você tem a posição do Arthur Cabral e do Joaquim Correa para jogar como esse outro centroavante. E como eu já adiantei para vocês, eu não gosto tanto do Correa jogando como ponta em jogos que ele precise ficar voltando para fechar a linha de marcação o tempo todo, porque ele não é um cara que tem essa pegada de marcação. Então você precisa escolher um jogador que tem essa pegada para marcar. E aí talvez ele não vai jogar nem com Correa nem com Arthur Cabral. Ele pode colocar o Savarino por dentro e pode colocar o Cuiabano para fechar esse lado aqui esquerdo do campo e você ter uma dobra de laterais visando parar Doué e Hakimi, que são a dupla do PSG que cai muito por aqui. E aí no meio de campo, talvez, né, quem sabe, ele pode até manter também o Savarino aqui no time do Botafogo. Tentar fechar aqui com o Savarino, só que ele tiraria o Arthur Cabral e colocaria o Alan no time. É uma possibilidade, você iria para um tripé de volante. Você tentaria espelhar a equipe do PSG em um 4-3-3 aqui. Botafogo poderia colocar esse tripé de volante com Alan, Gregory e Marlon Freitas, ter o Savarino um pouco mais aberto aqui por essa ponta pelo lado esquerdo, aí você teria o Igor Jesus centralizado e o Arthur aberto pela ponta direita. Eu não abriria a mão do Savarino para colocar o Cuiabano, é a outra possibilidade. Mas aí você já vai entrar em campo pensando talvez em se defender realmente e jogar mais na base do contra-ataque. O Savarino não tem tanta velocidade assim para puxar de contra-ataque. O Cuiabano já é um jogador mais forte fisicamente, que pode conseguir aproveitar esses espaços deixados pelo Hakimi. Talvez em alguma situação de um contra um dos zagueiros, Marquinhos, contra um dos volantes aqui, o João Neves. Essas são as possibilidades que tem o time do Botafogo. Colocar mais um volante no time, ele já fez isso, né, em alguns jogos mais difíceis. Contra o Flamengo, ele preferiu colocar o Alan, fechando aqui esse lado direito do Botafogo, Marlon Freitas, Gregory, e aí ele colocou o Cuiabano aqui fechando esse lado, e aí deixou uma dupla mais de ataque. Ele também pode fazer isso. Já utilizou, deixando uma dupla aqui mais de ataque. Pode fechar, por exemplo, aqui com o Arthur, deixar o Alan mais perto lá, fechar aqui com o Arthur esse lado e deixar Savarino e Igor Jesus na frente. São algumas possibilidades. Você ganharia um pouco mais de poder de marcação você colocando o Alan no time junto com Gregory e Marlon Freitas. São três jogadores que tentariam brecar esse ataque do PSG. É uma das alternativas do time do Botafogo que eu acho que pode realmente acontecer a entrada do Alan no time titular. E tirando ali, quem sabe, o Mascherano do time, você tentando fechar, povoar mais no meio de campo, proteger melhor a sua equipe. Agora, como é que joga esse time do PSG? O PSG basicamente arma uma saída de 3 atrás, com Marquinhos,
pátio centralizado, o Nuno Mendes fica como esse lateral mais base na saída de bola, você dá muita liberdade para o Hakimi atuar aqui realmente como um ponta direita, e você traz o Doué para jogar um pouco mais por dentro, fazer essas trocas de posição entre Doué e Hakimi durante a partida. Mas o Doué, como é um jogador de muita habilidade, muita mobilidade, flutua pelo campo todo também. Se for jogar o Gonzalo Ramos no ataque, como jogou contra o Atlético de Madrid, pô, o time do PSG perde muito em qualidade em relação ao Dembélé, mas o Gonzalo Ramos também sabe fazer gols, é um jogador extremamente perigoso, e aí entra naquela da movimentação desse falso 9 do PSG, que vem baixar aqui para receber essa bola e gerar espaço nas costas para Doué receber, para Kvaratskhelia, e desse ataque muito móvel do time do PSG, na maioria das vezes a gente tem o Kvaratskhelia sendo o jogador do PSG que mais guarda a posição, então provavelmente teremos muitos embates do Vitinho com o Kvaratskhelia. E aí você precisa tomar cuidado, você precisa ter cobertura, porque o Kvaratskhelia é um exímio driblador, um jogador que dribla muito bem. Se tiver um dia inspirado, é difícil de parar, tem capacidade de driblar 1, 2, 3 defensores do Botafogo. E aí você tem o Gonzalo Ramos baixando aqui para fazer esse falso 9, tentando abrir espaço aqui para o Doué também se movimenta pelo campo todo, mas a chave desse time do PSG é o Fabian Ruiz, o meio-campista canhoto, que inicialmente joga nesse 4-3-3, saindo aqui da esquerda, mas ele é um jogador que tem extrema movimentação nessa troca de posições. Então o Gonzalo Ramos vem receber a bola, o Fabian Ruiz o tempo todo faz infiltrações. O Fabian Ruiz também pode ter essa liberdade para cair pelo outro lado do campo, é um jogador de extrema movimentação. Então a chave para o Botafogo é tentar achar uma marcação em cima do Fabian Ruiz. Quem sabe pode ser a tentativa de uma marcação mais individual do que uma marcação zonal do Botafogo em cima do Fabian Ruiz. A questão é, todos esses jogadores aqui no meio de campo do PSG sabem jogar com a bola nos pés e sabem desarmar muito bem. João Neves desarma muito bem, Vitinho é um jogador que praticamente não é rapaz e que desarma muito bem também, e é um time muito perigoso. O tempo todo você vai ter aqui esses jogadores pisando na área, trocando de posição, e em muitos momentos o Nuno Mendes, que é esse lateral mais base, pode também aparecer na frente para subir, tentar gerar alguma superioridade numérica, e aí o Vitinho fica um pouquinho mais nessa recomposição aqui no time do PSG. Então é uma equipe muito forte, o PSG é forte na bola parada, o PSG é forte com essa troca de passes aqui próxima da área do Botafogo. Eu sinceramente não sei se é a melhor alternativa pro Botafogo buscar entregar essa bola pro PSG e tentar se fechar todo. Talvez seja a única alternativa, mas é muito difícil de você passar os 90 minutos sem levar o gol de uma equipe que tem tantas armas ofensivas, que tem tanta troca de posição na frente, que tem tantos jogadores habilidosos do meio para frente, como é esse time do PSG, que a qualquer momento podem levar vantagem no 1 contra 1. Agora, eu acho que o Renato Paiva pode tentar colocar mais sim um volante no time do Botafogo e sacar o Mastriani, por exemplo. É uma possibilidade a entrada do Alan. E aí, ou o Savarino jogaria em uma linha ali mais próximo do Igor Jesus, fechando esse 4-4-2, ou ele poderia colocar, né, esse tripé de volante no meio de campo e mais um jogador fechando aqui pelo lado do campo, tentando colocar 5 jogadores no meio de campo, deixando só o Igor Jesus. Você vai tentar povoar o quanto mais puder esse meio de campo para tentar tirar esse conforto dos jogadores do Paris Saint-Germain de tabelarem jogadas. É um time que tabela bem, é um time que infiltra bem, é um time que troca de posição bem. É um grande time esse do PSG. Mas o Botafogo tem que tentar, tem que entrar em campo acreditando que dá para sair vencedor desse confronto. Isso aqui eu tô imaginando um Botafogo que vai tentar jogar mais fechado contra o time do PSG. Se o Botafogo tentar jogar de peito aberto, pode colocar 2 centroavantes, não colocar mais um volante, e aí você tentaria jogar de peito aberto contra o time do PSG, marcando pressão, mas aí provavelmente vai acabar levando muita bola nas costas com a linha alta que o Botafogo pode propor, e aí o caminho a gente já sabe, né? É gol do PSG, gol do Paris Saint-Germain. Quais são as vulnerabilidades do time do PSG? Bom, eu acredito em um duelo aqui do Arthur contra o Nuno Mendes. Muito difícil pro Arthur, porque o Nuno Mendes é um jogador muito forte, muito rápido, difícil de ser driblado. Não à toa parou recentemente o Lamine Yamal. A gente viu no jogo contra o Atlético de Madrid como o Nuno Mendes é um jogador difícil de você passar dele. Então vai ser complicado esse duelo aqui no 1 contra 1 do Arthur contra o Nuno Mendes. Talvez a alternativa pro Botafogo seja aqui as jogadas do Savarino, tentando aproveitar as costas do Hakimi e uma subida de bola, que o Botafogo recupera essa bola. Mas aí você tem o Marquinhos, que é um zagueiro rápido, você tem o João Neves, que é um exímio roubador de bolas, e você tem o Hakimi também, que é muito rápido na hora de recompor e que é muito forte fisicamente.
complicado, cara, mas o Botafogo precisa buscar alternativas, quem sabe bola paradas, quem sabe cruzamentos para o Igor Jesus, que é um cara que ganha muito bem essas bolas de cabeça, seja alguma alternativa para o time do Botafogo. Mas o Botafogo terá o seu teste de fogo. É aquilo, se Botafogo, é aquilo, cara. Se o Botafogo vencer o PSG, o Botafogo não vai mais temer nenhum time no mundo. Vai mostrar que pode jogar contra qualquer equipe, mas precisa de uma estratégia bem montada, precisa utilizar bem os lançamentos do Marlon Freitas. Quem sabe até eu fico pensando se não era melhor você colocar o Cuiabano realmente aqui para explorar a velocidade dele, os lançamentos do Marlon Freitas, ou até mesmo o menino Álvaro Montoro, que também tem velocidade, que é um garoto de personalidade. São algumas alternativas que tem esse time do Botafogo. Mas quero saber a opinião de vocês aí embaixo sobre esse PSG e Botafogo, o que vocês acham e qual o seu palpite para esse jogo. Vou aqui de um palpite otimista para essa partida aqui pro Botafogo. Cara, difícil, né? Eu vou torcer pro Botafogo sem vencer. Vou colocar aqui um palpite de 2-1 Botafogo, muito difícil. Mas se o Botafogo conseguir um empate 1-1 com o PSG, 2-2, sei lá, 0-0, já estaria de ótimo tamanho para você tentar sim contra o Atlético de Madrid, que é um time muito forte também, porém mais acessível, você conseguir o resultado para avançar para a próxima fase na Copa do Mundo de Clubes. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você não perder nada que eu publicar aqui. E você, o que faria? 3 volantes? Manteria o 4-4-2 do Botafogo? Colocaria o Alan para jogar aqui, fechando mais os espaços do Hakimi? Traria o Savarino por dentro para marcar junto com o Igor Jesus? Deixaria o Arthur no time? O que você faria se você fosse o técnico Renato Paiva? Como parar esse time do Paris Saint-Germain do PSG? Eu fico nessa, abração do Francesco, nós, fui!